Você já sentiu isso? Aquela sensação fria na nuca, como se houvesse algo parado bem atrás de você. Você se vira e, claro, não há nada. Apenas a escuridão familiar do seu quarto ou o vazio da sala. Mas a sensação, ela não vai embora. Eu não estou falando de fantasmas, não estou falando de lendas. Estou falando de algo muito mais íntimo, muito mais perturbador. Estou falando de uma falha no seu próprio cérebro. Uma falha que, se você souber como explorar, pode abrir uma porta para algo que a ciência ainda não consegue explicar. O que vou te contar não é uma história de terror, é um aviso. É a transcrição de um experimento que fiz comigo mesmo, baseado em algo que todos nós temos, o ponto cego da percepção. E a promessa é clara. Depois de hoje, você nunca mais vai olhar para o canto do seu olho da mesma forma. E o pior, você vai começar a ver. Tudo começou com a ciência. Eu estava lendo sobre a visão periférica. Sabe, aquela área que seu olho capta, mas seu cérebro ignora. É onde as coisas se movem, mas não têm forma. É o reino das sombras fugazes. Eu percebi que, se você se concentrar em um ponto fixo e apenas deixar sua visão periférica trabalhar, o cérebro começa a preencher as lacunas. Ele cria formas. E as formas que ele cria no escuro são quase sempre humanoides. Eu comecei a treinar. Sentava no meu escritório no meio da noite, com apenas uma luz fraca. Olhava para a tela do computador, mas forçava minha atenção para o canto esquerdo. No começo era só um borrão, depois um movimento, e então a primeira silhueta. Ela era alta, magra, estava sempre lá, no limite da minha visão. E o mais importante, no momento em que eu movia o olho para encará-la, ela desaparecia. Não se movia, apenas deixava de existir. A curiosidade virou obsessão. Eu precisava provar que ela era real, que não era apenas uma aberração óptica. Eu montei câmeras de segurança, câmeras infravermelhas, até uma câmera de alta velocidade. Eu as apontei para o canto onde a silhueta costumava ficar. Eu me sentei, fixei o olhar e esperei. A silhueta apareceu. Eu senti o ar frio que ela trazia. Eu sabia que ela estava ali. Mas quando revisei as filmagens, nada. Apenas o meu escritório vazio. Foi aí que a primeira teoria surgiu. E se essas sombras não fossem ópticas? E se elas fossem perceptivas? E se elas só existissem no momento em que o seu cérebro está ativamente ignorando aquela parte do campo de visão? E se elas fossem como um predador que só pode ser visto quando você não está olhando diretamente para ele? O jogo mudou. Eu não estava mais tentando provar que elas existiam. Eu estava tentando entender o que elas queriam. Eu comecei a notar que elas se aproximavam, não quando eu estava olhando, mas quando eu estava prestes a fechar os olhos. Aquele milissegundo entre a luz e a escuridão. Eu via o contorno dela se inclinar sobre mim. E então, o terror psicológico de verdade começou. Eu estava no chuveiro, olhos fechados para lavar o cabelo, e eu senti a presença. Não no canto do olho, mas dentro da minha mente. Uma sensação de que, se eu abrisse os olhos, ela estaria a centímetros do meu rosto. Eu comecei a evitar o escuro, mas elas não precisavam do escuro. Elas precisavam da ausência de atenção. Eu estava conversando com um amigo. Ele estava rindo de uma piada e no canto do meu olho eu vi uma sombra mais densa que as outras, parada atrás dele. Ela estava observando-o. E quando meu amigo se virou para pegar um copo, a sombra se moveu, rápida e silenciosa, para um novo ponto cego. Eu percebi que elas não estavam apenas me observando, elas estavam em todo lugar. Eu tentei avisar as pessoas. Você viu aquela sombra atrás de você? Não olhe para o canto do seu olho. Eles me olhavam como se eu estivesse louco,
E eu entendi o isolamento. Eu era o único que havia ativado a visão. Eu era o único que havia convidado a percepção. Eu parei de dormir. Eu ficava acordado, olhando para um ponto fixo, forçando-me a ver as sombras. E elas estavam ficando mais claras, mais definidas. Eu podia ver a forma dos ombros, a inclinação da cabeça. E então, a verdade me atingiu. Elas não se alimentavam da escuridão. Elas se alimentavam da atenção que você não dava a elas. Elas prosperavam no seu ponto cego. E a única coisa que as impedia de se materializar completamente era a sua visão direta. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu tinha que quebrar a regra. Eu tinha que olhar diretamente para uma delas. Eu escolhi a maior, a que estava sempre atrás da minha porta. Eu fixei o olhar na parede oposta. Eu via se formar, mais escura, mais próxima do que nunca. Ela estava a 1 metro de mim. Eu movi meus olhos, lentamente, milímetro por milímetro. O cérebro gritava para que eu parasse, para que eu deixasse desaparecer, mas eu continuei. Eu a vi, por um instante que durou uma eternidade. Não era uma sombra, era a ausência de luz, um buraco negro em forma humana. E a coisa mais terrível, ela não tinha rosto. Mas eu soube. Eu soube que ela estava sorrindo. E o sorriso não era de dentes, era de vazio. E então, ela se foi. Não desapareceu. Ela entrou. Eu não sei o que aconteceu naquele momento. Eu não sei se ela me possuiu ou se ela apenas me marcou. Mas eu sei de uma coisa. Agora, quando eu fecho os olhos, eu não vejo mais escuridão. Eu vejo silhuetas. E quando eu abro os olhos, eu não as vejo mais no canto. Eu as vejo direto. Elas estão paradas atrás de você. Agora. O experimento acabou, mas o aviso permanece. Se você sentir aquele arrepio na nuca, não se vire. Não olhe para o canto do seu olho, porque se você começar a procurá-las, elas vão saber que você as viu, e elas vão parar de se esconder. Eu sei que você está curioso. Eu sei que você está tentado a testar. Se você teve coragem de chegar até aqui, deixe um comentário com a palavra ponto cego. E se gostou dessa história e quer que eu revele a próxima ideia de vídeo que tive, inscreva-se no canal e ative o sino, porque a próxima história é sobre o que acontece quando você sonha com as sombras.